Olá, irmãos, tudo bem? Espero que esteja indo bem, apesar da situação. Mas a circunstância, né? Nós não andamos pela circunstância, nós andamos por fé. Então, e a fé nossa é baseada na palavra de Deus. O texto aqui que eu escolhi para a gente poder estar meditando hoje, que é bem conhecido, eu costumo, até já preguei várias vezes, falei, leio, é um texto maravilhoso. Porque toda vez que a gente lê, a gente tira lições interessantes dele. E nesse momento, né, muitas vezes a gente está decepcionado, está sem saber o que está acontecendo, ficamos tristes, chateados, mas temos que olhar para frente. Nós não andamos por vista, como diz o apóstolo Paulo, mas nós andamos por fé. E é fé nesse Cristo, da palavra de Deus. E aqui nesse texto vai acontecer algo que eu queria chamar a sua atenção para que a gente tirasse algumas lições aqui para nós, para a gente poder caminhar nesse tempo de dificuldade. Eu espero que o Senhor, né, esteja te dando oportunidades para que você esteja crescendo na sua fé e aprendendo cada vez mais nessa caminhada com Deus. E que a gente vá se redescobrindo, né? Que a gente acha que sabe tudo e acaba que não sabe nada. A gente acha que entende tudo e acaba que não entende nada. Muitas vezes estamos até no caminho errado. E precisamos retomar essa caminhada, retomar a nossa maneira de ser ou de fazer, né? De ser cristão, de ser evangélico, de servir a Deus. Isso é muito importante nessa hora. Então aqui vai falar de pessoas que andaram com Jesus, que estavam com Jesus, mas que, detrimento o acontecimento que aconteceu, eles ficaram, né, meio que decepcionados. Mas Jesus se encarregou, né, de poder estar falando com eles. Eu estou explicando aqui antes, porque quando a gente lê o texto, você vai entender muita coisa, e aí nós vamos poder tirar algumas lições aqui nesta hora. Presta bem atenção no texto, que eu vou ler aqui, fala dos dois discípulos no caminho de Emaús. Eis que o mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em palavras e obras, e diante de Deus e diante do seu povo. E de como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos, olha os dois dizendo, e nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Jesus havia sido crucificado, então é isso que eles estavam falando. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que diziam que ele vive. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo. E alguns dos seus que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres havia dito. Porém não o viram. E ele lhes disse, olha Jesus dizendo para eles, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e essas coisas as entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras.
E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E declinando o dia, entrou ele para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu. Abriram-se então os olhos daqueles dois, e o conheceram, e Jesus desapareceu. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria essa escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amados, olha que passagem maravilhosa. O contexto dessa história aqui todos nós já sabemos. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira, já havia passado 3 dias da sua morte. Ele não ressuscita. Ele então ressuscita e se encontra com aqueles dois que estavam conversando enquanto caminhavam. Jesus então os questiona sobre o que estavam discutindo e percebe que eles estavam tristes e decepcionados. Ao analisar o texto de forma detalhada, encontramos aqui 5 razões da decepção e tristeza daqueles dois homens. E é sobre isso que nós queremos falar. A primeira coisa aqui é que eles estavam no caminho errado. Você já parou para pensar? Você está caminhando no caminho certo? Vocês estão fazendo o que é para ser feito nessa caminhada cristã? A primeira coisa que chama a atenção aqui para que eles estavam é que eles estavam indo para Emaús, sendo que deveriam permanecer em Jerusalém. Jesus confirma isso no 49 do capítulo 24 de Lucas, após de reencontrar com eles e com os 11, vimos acima que Emaús se distava muito longe de Jerusalém. Eles estavam tomando um caminho diferente do que Jesus havia determinado para que eles tomassem. Era para eles permanecerem em Jerusalém. Lucas vai dizer isso, o próprio Lucas, o texto, continuando a ler, no 49, vai dizer isso. Mas eles estão pegando um caminho, outro caminho, mesmo sendo orientado por Jesus. E é aqui que nós podemos tirar muitas lições, já nesse primeiro ponto. Nós muitas vezes agimos da mesma forma. Estamos tão próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. Estamos próximos, mas não estamos no caminho, da qual Jesus está mostrando, da qual Jesus é o caminho. E muitas vezes estamos andando para Emaús, e Jesus está nos mandando, nos está falando para ficar de uma forma diferente, mas nós queremos e achamos que podemos tomar qualquer caminho, podemos fazer qualquer coisa, quando na realidade nós precisamos observar o que está sendo ensinado, o que está sendo falado, o que está sendo mostrado. E Jesus havia dito para eles, antes da crucificação: fiquem em Jerusalém. Abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e trilhamos outro caminho simplesmente porque nós não cremos. Caminho errado. Então eles estavam tomando uma direção errada, um caminho errado. É a primeira coisa que eu aprendo e que você pode aprender também aqui. A segunda coisa, eles não conheciam Jesus. Olha para você ver. Eles andavam com Jesus, andaram com Jesus, mas não conheciam Jesus a ponto que Jesus aproximou deles, estava do lado deles, falando com eles. E eles não perceberam que é Jesus, porque eles estavam falando: Jesus foi morto, Jesus está sepultado e pronto, esquecendo o que Jesus havia dito. Será que nós estamos
ciente de tudo aquilo que Jesus tem nos falado? Do que a Bíblia, a palavra de Deus, que é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra é Jesus. E quanta coisa ele tem nos dito e nós não conhecemos. E muitos menos estamos dando atenção para o que ele está falando na sua palavra. Eles andaram com Jesus pelo menos 3 anos. Viram Jesus ressuscitar mortos, dar vista a cego, fazer paralítico andar, perdoar pecados, realizar todo tipo de sinal e maravilha. Viram ele pegar a multidões, mas não reconheceram Jesus. Sabe por quê? Eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. A incredulidade impediu que eles o reconhecessem. Estavam tristes, olha no versículo 17. Tristes. Eles viam Jesus como um profeta, mas não como Messias, como enviado de Deus, como aquele que veio para trazer solução. E é dessa forma que nós temos que ver Jesus. E é dessa forma que nós temos que conhecer Jesus. Quem é Jesus? O que ele fez por nós? Muitos se encontram exatamente nesta situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar. Ou até já presenciaram ele, Jesus, realizar cura e sinais na vida de outros, mas não tiveram uma experiência pessoal, individual, uma experiência única. Ainda estão incrédulos, estão tristes ainda, não veem Jesus como ele realmente é. Eu preciso saber, eu preciso tomar conhecimento de quem é Jesus. Jesus é Senhor. Ele é Salvador, ou seja, ainda não o conhece. Jesus é Senhor de tudo e de todas as situações. Terceira coisa que nós podemos ainda aprender, eles não se conheciam. Porque só o fato de saber que Jesus veio ao mundo, de que Jesus morreu na cruz, de que Jesus derramou o seu sangue, não basta. Porque nós precisamos também saber quem nós somos. E eles não se conheciam. Eles não sabiam quem eram eles. E eu costumo dizer na Bíblia, né? Todos nós estamos inseridos na Bíblia com a palavra simples. Pecador. Todos nós somos pecadores. A Bíblia é clara em dizer que nós pecamos, que o homem pecou e destituídos estão da glória de Deus. Então eu preciso ter conhecimento de quem eu sou. Então, ao eles responder o questionamento de Jesus sobre o que eles estavam conversando, eles demonstraram que, além de não o conhecerem, também não se conheciam. Disseram que o chefe, olha aí, do sacerdote e as autoridades crucificaram Jesus. Isso não é verdade. Eles não haviam entendido quem tinha crucificado Jesus na cruz. Não foram as autoridades, não foram os sacerdotes. O que crucificou Jesus na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Então Jesus havia morrido pelo pecado deles. Jesus estava entregando a vida por eles. E eles dizendo, mataram Jesus, crucificaram Jesus. Eles, a autoridade, os religiosos. Mas Jesus morreu por eles. Meu irmão, minha irmã, você tem noção de que Jesus fez por você? Jesus morreu por toda a humanidade. Olha o que João Calvino diz. Nossa dignidade está no reconhecimento da nossa indignidade. O justo morreu pelo injusto. Muitas vezes, nosso maior erro é não se conhecer realmente como nós somos. Nós somos pecadores, nós somos falhos e não temos nenhum mérito em nós mesmos. A única coisa que nós merecemos é o inferno. Quem crucificou Cristo fomos nós. Quarto,
Olha, a quarta coisa que eu quero meditar com você. Eles estavam decepcionados. Aqueles dois homens depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. Achavam que ele ia libertar a nação judaica da sujeição romana. Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles: o perdão dos seus pecados, e lhes daria a vida eterna. Mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro e efêmero. Quantos que nesse momento de pandemia, de afastamento social, de dificuldade que nós estamos enfrentando, esse vírus que apareceu, que está atribulando o mundo todo, nós ficamos questionando, né? Ah, mas Deus não está vendo isso? Jesus não pode resolver isso? Ele pode resolver tudo, meu querido. Mas tem algo que é primordial, tem algo que é muito mais sério, é mais importante do que esse vírus. Eu digo para você, ainda que morra a humanidade toda com esse vírus, Jesus vai continuar Jesus e não muda o que ele fez. O que ele veio fazer aqui foi muito mais importante do que nos dar uma boa vida nessa terra, nos fazer ficar sempre surfando sobre a onda ou vivendo num viludo ou numa boa. Ele disse que neste mundo nós teríamos aflição. E o que estamos passando é uma breve tribulação. E que em breve, essa noite está findando e o sol vai raiar e o dia vai chegar. E acabou, passamos por mais uma tribulação. E o que Jesus fez é para toda uma eternidade. Eles estavam decepcionados, andaram com Jesus, ouviram Jesus, estavam decepcionados, porque não entenderam o que realmente Jesus veio fazer. E muitas das vezes, essa mesma atitude repete em nossos dias. Pessoas buscam a Deus não pelo que Ele é, mas porque querem resolução de seus problemas, querem restaurar seus casamentos, querem cura para suas doenças físicas e doenças da alma, querem uma casa, querem um carro, querem resolver seus problemas financeiros, querem tudo, querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. E ainda querem do jeito que eles imaginam, e como se isso não bastasse, não creem no sobrenatural de Deus. Olha que coisa linda esse texto. Decepcionados. E quantos de nós que estamos decepcionados? Eu estava dizendo outro dia, irmão conversando comigo, ele falando, pastor, e agora como é que vai ser? Eu falei, irmão, nós aqui como família herdeiro de Deus, Deus tem acompanhado a gente 22 anos. Ele está conosco, a igreja está aí, nós estamos prosperando, Deus está abençoando. 22 anos conosco, vai nos abandonar agora, num tempo de pandemia, num tempo desse vírus atacando? Como? É momento de continuar confiando, não tem que decepcionar. O que está acontecendo, Deus sabe. Deus conhece. E Ele é Deus para mudar a situação. Mas Deus muda a situação, queridos, é a partir de nós. E eu vou começar a explicar isso agora, no quinto ponto aqui, ó. Jesus chama ele de nécios, de pessoas sem discernimento. E Deus nos chama para discernir o que está acontecendo, o que está se passando, para a gente poder tirarmos lições. Em algumas versões, Jesus nos chama de nécios, que significa tolo ou sem discernimento. Apesar deles conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, não conheciam, não conseguiram entender o que a cruz era, o caminho para a glória de Deus. A maior história da humanidade estava se desenrolando na frente deles, debaixo do nariz deles. O maior ato na história que nós podemos estudar é a vinda do Cristo à Terra, morrendo na cruz do Calvário para a salvação de todos os pecadores. Esse é o maior acontecimento da história. Não vai haver outro. E estava ali sendo desenrolado diante dos seus narizes, e eles, mesmo lendo o Velho Testamento, discutindo e querendo saber, Jesus pergunta, não tomaram conhecimento? Não entenderam? Meu irmão,
Talvez está acontecendo agora na sua vida, na minha vida, na nossa vida, coisas muito interessantes, coisas que vão nos fazer adentrar a eternidade com Deus. E nós estamos perdendo a oportunidade, às vezes, porque não temos discernimento. Paremos, observemos, vamos tirar a lição, né? Quantas pessoas agem igualmente eles, hoje em dia, mesmo presenciando o mover e o milagre de Deus, de tão perto, não conseguem discernir e estão totalmente apáticos. Mesmo presenciando sinais proféticos se cumprindo a cada dia, continuam sem entender. Você que está preocupado com esses dias, eu peço para você ler Mateus 24, Mateus 25. Leia. Você vai ver lá claramente quanto que nós estamos sendo enganados, iludidos, até mesmo sobre o próprio vírus. Quem é que sabe a verdade? Quem é que sabe sobre os medicamentos? Sobre como é que é a cura disso? Como é que é isso? Ninguém sabe, meu irmão. Mas está lá em Mateus 24, 25, que no fim dos tempos viriam pessoas com espíritos de engano, que enganariam, que estão enganando, e nós estamos enfrentando. Isso é profético, isso é apocalíptico. Está nos faltando discernimento. E nesta hora agora, que nós estamos meditando nesse texto, onde duas pessoas estavam passando por tribulações, se sentindo, né, humilhado, triste, fracassado, Jesus aproxima deles e muda a história deles. É isso que nós queremos aprender aqui. Para concluir, presta bem atenção. Só quando Jesus partiu o pão é que os olhos deles foram abertos. Eles lembraram dos momentos que presenciaram, onde Jesus ceava e partia o pão com eles. Em Mateus 14, 19, descreve o milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus agiu exatamente da mesma forma no partir do pão. Isso é muito profundo. Jesus tomou o pão e abençoou, partiu, entregou aos discípulos e eles alimentaram a multidão. Ele deixou bem claro que para nós reconhecermos, temos que partir o pão. Quando deixamos de partir o pão, deixamos de conhecermos a Cristo. Precisamos de comunhão com esse Cristo. O que está acontecendo, essa pandemia, tudo isso que está acontecendo, tudo que está vindo sobre nós, é para melhorar a nossa comunhão com o Senhor. Vamos partir o pão com Ele. Como eles tiveram essa experiência, né, gloriosa. Nem sabia, acharam que era um errante, era um qualquer, um forasteiro em Jerusalém, e de repente eles estavam diante do próprio Cristo. Olha agora o que vai fazer a diferença, para terminar, o que vai fazer a diferença na vida destes dois homens. E isso me chama a atenção nessa história, é que esses dois homens só tiveram a oportunidade de mudar de rota e de conhecer Jesus porque tiveram 3 atitudes. Que nesta hora, que neste dia, que você, ou nesse momento que você está assistindo, esta live, esta gravação, isso que você está aprendendo aqui agora, você também seja capaz de tomar essas 3 atitudes que eles tomaram, que fizeram a diferença na vida deles. Primeiro, convidaram Jesus para entrar na casa deles. Lembra que o texto diz? Jesus fez que ia mais adiante. Eles se constrangeram, disseram: Jesus, entra para nossa casa. O dia já está declinando. Essa foi a felicidade deles. Convidaram Jesus para entrar na casa deles, para entrar na vida deles, para entrar na intimidade deles, e isso fez toda a diferença. Segundo, além de Jesus entrar na casa deles,
eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Porque Jesus ali teve a oportunidade de partir o pão, de comungar com eles. Então não é só abrir o entendimento. Tem muita gente que conhece Jesus pelo entendimento, pelo fato de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é fato. Mas deixa Jesus entrar na sua vida para interferir na sua vida. E ele é que é o anfitrião da sua vida. É ele que vai tomar o lugar à mesa. É ele que vai coordenar a questão da comunhão com ele. Agora a palavra é dele. E eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Oh, aleluia! Terceiro, para terminar, quando eles percebem Jesus, quando eles deixam Jesus entrar na sua casa, cear com eles, eles voltaram para Jerusalém correndo. Lembra do começo do texto? Eles tinham que ficar em Jerusalém e tomar o caminho errado. Se decepcionaram, se entristeceram, mas isso não era culpa de Jesus, porque eles não conheciam Jesus, porque não conheciam a si mesmo e não tinham discernimento. Mas eu creio que a partir de então, eles se tornaram pessoas que sabiam agora discernir claramente. Meu irmão, nesse tempo que estamos vivendo, nesta hora, nesses dias, eu vou orar para que Deus ilumine o seu coração, ilumine a sua mente e que você passe a ver, passe a enxergar da melhor maneira possível a razão do seu conhecimento, a razão do seu envolvimento com Jesus. Quero orar com você. Por favor, medite em tudo que acabamos de dizer. Nós precisamos entender quem é Jesus e o que verdadeiramente ele veio fazer. E ele é Senhor de qualquer situação, qualquer necessidade. E é isso que nós temos que entender. E que Jesus, a razão dele aqui, foi resolver o nosso problema de uma vez por todas, de pecado. Por isso ele morreu na cruz. Por isso ele ressuscitou. Por isso ele está entre nós, na pessoa do Espírito Santo. Ele vai permitir, como permitiu cova dos leões, fornalha de fogo ardente, travessia do Mar Vermelho, deserto, situações. Jesus mesmo fala, neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. E é nesse mundo que nós estamos vivendo. E é com Jesus que nós vamos vencer. Por isso que essa palavra ache lugar. Veja, escute de novo. Leia o texto novamente. E deixe o Espírito Santo trabalhar. Te fazer compreender. E quão maravilhoso vai ser esses dias. Que vamos estar enfrentando sim dificuldade. Vamos passar assim aperto. Não sabemos o que temos pela frente. Mas sabemos que Jesus está conosco. Que mesmo eles tomando o caminho errado, Jesus foi atrás deles. E se você, meu irmão, está no caminho errado, se você está se afastando de Deus, ele está vindo ao seu encontro. Ele já te achou. Dê lugar. Volte, correndo para o centro da vontade de Deus, como esses dois fizeram. Voltaram correndo para Jerusalém. E Deus está te chamando de volta. Deus está te implorando, como se fizeram assim, venha, meu filho, venha. Para onde você está indo? Não é o lugar, mas ele vem ao seu encontro. Isso que para mim é maravilhoso. Que Jesus, ele vem ao nosso encontro. Que nesta hora, Deus te abençoe. Oremos. Pai de amor, Deus de misericórdia, Deus que aproximou desses dois ali no caminho de Emaús, eu te peço agora, aparelha a sua presença a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão ao alcance desta mensagem, que eles possam agora perceber pelo seu Espírito, Pai, a sua presença augusta e eterna, e que eles possam sentir que o Senhor está conosco,
que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza e Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Pai, sê com o teu povo, sê com este que agora clama, com esse que pede e que implora a sua presença. Esse que está saindo desse caminho errado, está procurando o centro da sua vontade. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Pai, as nossas transgressões, as nossas incredulidades. Como esses aqui estavam incrédulos à sua ressurreição, mas foram confrontados com o próprio Jesus a voltarem, a crerem, a acreditarem nesse Cristo que é eterno e que nós cremos e esperamos em nome de Jesus. Pai, abençoe cada lar, cada família, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de falta de tanta coisa, mas não falta a tua presença. Oramos certo de que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Te aguardo nas próximas. Acompanhe tudo que a igreja tem procurado te passar, te orientar. Não deixe de estar participando, se envolvendo para a honra e glória de Jesus. Que Deus te abençoe.